assunto seguinte que foi sugerido pela coordenação é se há uma sequência para o tratamento da fratura tipo C, e é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa conferência, mas isso é uma coisa que não sei se acontece com vocês, não acontece comigo. A minha confiança anda na razão direta da minha ignorância. Então, cada vez que eu venho para um congresso como esse, eu aprendo um monte e a minha confiança vai diminuindo. A gente vai vendo que são coisas novas, existem, a gente pensa que está andando para o lado certo. Em fratura de tornozelo é assim. Não, tá, sei tudo. E você começa a ver que existem várias coisas que nos fazem pensar que a gente realmente não sabe completamente como resolver esses problemas. E nós vamos falar basicamente da fratura 44C, que é uma fratura que acontece por pronação rotação externa, como o Code falou, ou por pronação abdução. Isso acontece basicamente fazendo uma fratura que vem de medial para lateral, esse traço com arrancamento do maléolo medial, passando pela sindesmose, membrana interóssea, e subindo gradativamente para atingir a fratura da fíbula e, finalmente, em alguns casos, arrancando o triângulo de voo com o maléolo posterior. É disso que nós vamos falar. Esse padrão, basicamente, essa sequência que a gente quer, depende de algumas coisas que a gente precisa estar bem esperto para entender. Primeiro, qual é o padrão dessa fratura? Tem fraturas de padrões diferentes, nós temos que entender o padrão para poder pensar na sequência. Que morfologia tem a fratura da fíbula, que é uma fratura que precisa ser reduzida anatomicamente. Situação das partes moles, permite ou não permite a sequência que eu estou pretendendo. E a rotina. A gente treina em serviços diferentes, às vezes existem rotinas diferentes. Então, não é uma coisa que a gente possa pensar que seja, basicamente, uma receita de bolo. A gente pode dizer, você faz assim e vai dar certo sempre. A gente precisa pensar. Então, na realidade, o planejamento, como em tudo que se faz em traumatologia, é fundamental. Em planejando, a gente chega lá. Nem sempre esse planejamento é formal, né? Nós, pelo menos, temos algumas tendências a fazer esses planejamentos de uma forma bastante lúdica. Quando a gente vai falar da classificação, a classificação da OSS sofreu algumas modificações que não foram fundamentais naquilo que a gente já sabia, mas que introduziram algumas coisas a mais. A C1, basicamente, é a coisa importante, que são fraturas e que você tem um traço do lado lateral simples, são as fraturas menos complicadas. A C2, a gente já tem um traço multifragmentado, que dificulta a redução adequada da fíbula, e as fraturas C3 são aquelas que têm até sobrenome, né? Então, a fratura tem sobrenome porque a coisa é complicada, né? Mas o Neve já nos diz isso. Obviamente, nós temos que interpretar corretamente o nosso raio-x. Né? Como o Code mostrou, às vezes a coisa parece que é uma coisa ou é outra, e essa pode acontecer quando a gente não olha a nossa radiografia e não examina o paciente de forma adequada. Algumas vezes a gente pode confundir uma fratura de um tipo com o outro, e isso vai, obviamente, atrapalhar a nossa sequência. A gente usa o quê? A experiência prévia. Né? Toda a geração de ortopedistas que estão aqui, certamente, leu esse trabalho, é um trabalho importante, e que nos diz que, bom, uma vez que você coloque a fíbula na sua posição correta, o talo geralmente vai seguir para a sua posição normal. O problema é que isso não dá para todos os casos. Quer dizer, nem sempre você consegue, somente com isso, resolver o problema. Nós temos algumas dificuldades. A redução perfeita da fíbula parece fácil de dizer, mas é difícil de fazer. Muitas vezes, a multifragmentação dificulta demais que a gente consiga colocar essa fíbula em redução anatômica, ou pelo menos corrigir rotação, encurtamento e translação. O acesso na C3 acima é arriscado, porque não há dúvida que você consegue fixar a fíbula adequadamente, facilita tudo que vai fazer depois. Mas na C3 fica difícil de abordar isso na parte proximal. A multifragmentação, já falei, a incarceração de partes moles mediais pode dificultar que aquela sua fíbula leve o seu talo para a posição normal, então às vezes a gente tem que abrir o lado medial, e algumas fraturas do maléolo posterior que depois o Rafa vai falar com mais propriedade. E, obviamente, a gente usa o que não deu certo. Todo mundo já cometeu erros. A gente começa a revisar no momento do planejamento o que eu fiz no passado e que deu errado, para poder dizer, bom,
Isso não vai se repetir agora, porque eu já sei para que lado eu vou. A premissa básica é que a fíbula necessita redução de comprimento, rotação e angulação, para que a sindesmose possa ficar estável. Então, quando nós temos uma fratura de traço simples, isso é fácil e a abordagem pode ser direta. Quando há multifragmentação, pode ser difícil fazer isso aí, a gente tem que lançar mão de artifício. E simplesmente, quando a fratura é muito alta, não está indicado a gente tocar na fíbula. Então, eu dividi mais ou menos dessa forma, que é a forma como eu vejo a sequência. Nas fraturas 44C1, C2, C3.1, que são aquelas que você tem lesão medial por ruptura do deltoide, eu costumo fazer da seguinte forma. Quando é simples, eu começo pela fíbula, obviamente. Depois eu olho a sindesmose, fixo a sindesmose. Quando é uma fratura C2.1, fratura que tem lesão medial, mas tem uma fíbula multifragmentada, eu começo tracionando, vendo a redução da sindesmose, fixando provisoriamente, voltando para a fíbula e depois fixando a sindesmose com parafuso, eventualmente for parafuso transindesmal, mas tem gente que usa tiger rope, também é a mesma coisa. Os trabalhos mostram que os resultados são semelhantes. O que é importante é que a curacidade da redução melhora de sobremaneira com a visualização da sindesmose. Então, visualizar a sindesmose é a maneira mais correta de a gente saber que está no caminho certo. Tudo que a gente faz sem olhar pode não estar correto, porque a fíbula pode se deslocar em várias formas. Ela pode transladar, ela pode rodar, ela pode flexionar. Então, tem que ver o que está acontecendo com a sindesmose, e isso é bem feito se a gente olhar diretamente para ela. Nas C2, C1, C2, C3.2 tem fratura do malelo medial, eu acho mais fácil fixar o malelo medial primeiro, por algumas razões que eu vou apresentar para vocês, para que vocês julguem. Como o Cody falou, o malelo medial é arrancado, então geralmente é uma fratura transversa, fácil de fixar. E essa fixação, por trabalhos biomecânicos prévios, aumenta quase 50% a estabilidade. Então, facilita a nossa redução. E é o princípio aquele que a gente conhece, de começar pela fratura mais fácil. Quando tem exposição medial, é útil, porque a gente já pode, nesse momento, verificar se tem encarceramento de alguma estrutura ou alguma coisa que dificulte a redução. E aí, a sequência pode mudar um pouquinho. Então, mudar para medial, depois se ganha um comprimento, vê se a sindesmose está na posição certa, fixa provisoriamente e aí segue a sequência de fixar a fíbula e aí fixar finalmente a sindesmose. Como o Cody já falou na apresentação prévia, é necessário que a gente tenha um pouco de cuidado para essa situação que pode acontecer. Você olha, parece uma fratura simples, você fixa o colículo posterior, mas o ligamento deltoide está rompido e esse tornozelo continua instável. Nas 44C3, é um pouquinho diferente, porque nós temos uma redução da sindesmose para abordagem direta como um parâmetro extremamente adequado. Então, a gente tem que começar por isso, olhando a sindesmose, fixando provisoriamente, normalmente com 2 parafusos, com ou sem placa, depende muito do osso da pessoa e da rotina do cirurgião. E eu também acho que quando ela tem fratura medial, é melhor fixar a medial primeiro, facilita bastante. Então, basicamente, a sequência seria essa, de ganhar comprimento, olhar a sindesmose, fixar provisoriamente, depois colocar os parafusos, que é certamente a sequência que todo mundo usa. Mas sempre, 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 sempre olhando a sindesmose, tendo certeza que a coisa está na posição certa. Quando nós vamos falar das 44C1, C2, C3, que tem um componente posterior, nós temos que entender como é esse fragmento. Por quê? Quando é uma fratura por avulsão simples, nós podemos fazer a abordagem por via posterolateral e resolver tanto a fíbula quanto o arrancamento por via posterolateral. Então, a gente vai começar por aí. Porém, nessa segunda, que está à esquerda, à minha esquerda, nós temos um fragmento que contém o ligamento deltoide. Então, nós temos que entrar por via posteromedial. Aí muda um pouquinho. Então, se você pensar que o malelo posterior necessita de fixação, peça uma tomografia, que isso vai ajudar a delinear qual é o melhor local para você fazer a sua abordagem
inicial, e aí a sequência vai ser basicamente uma sequência de redução da fratura fibular. O fragmento posterior é fixado, isso dá uma estabilidade medonha, que não precisa você fazer a fixação com o parafuso sindesmal. E essa é a situação. Uma pequena lembrança, sei que depois o Rafa fala melhor disso, no Haraguchi 2, que é o Bartoniczek e o Hammer 3, são duas classificações que o Rafa vai nos falar depois. Iniciar por póstero-medial pode ser interessante, porque aí a gente já fixa o maléolo, fixa de uma forma que a estabilidade da sindesmose fica garantida e permite que a gente enxergue. Se a gente fizer como está na radiografia aqui da minha esquerda, se você fixar primeiro a parte lateral, a sua placa vai atrapalhar a visualização do maléolo posterior e fica difícil saber se está bem reduzido. Então, acho que é melhor ir pela via póstero-medial. Então, não há uma sequência que sirva para todos os casos, mas é fundamental que a fíbula seja reduzida em todos os planos. A tomografia é muito importante se houver fratura do maléolo posterior e eu acho que iniciar pela fratura mais simples sempre é melhor, por isso que eu uso eventualmente essa sequência que pode não ser de vocês. Muito obrigado.